Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentamos e agradecemos a presença dos participantes desta live, que terá como tema Perspectivas da Educação para o atual cenário de pandemia e pós-pandemia, promovida pelo Observatório de Educação da Universidade de Caxias do Sul, juntamente com a área de Conhecimento de Humanidades, e será ministrada pelo professor Sérgio Haddad. Os objetivos deste momento são proporcionar um espaço para discutir as mudanças que ocorreram e irão ocorrer no campo da educação em virtude da pandemia mundial, da Covid-19. Abordar o compromisso social e político do campo educacional que favorece reflexões e ações no enfrentamento dos novos contextos que se desenham a partir da pandemia. Lembramos que você que nos acompanha neste momento e também pode participar deixando seu comentário no chat. Para acompanhar as postagens, contamos com o auxílio da doutoranda Joane Cristina Pedro. Inicialmente, teremos a participação da pró-reitora acadêmica e coordenadora do Observatório de Educação da UFRGS, professora doutora Nilda Stecanella. A professora Nilda Stecanella desenvolveu estudos de pós-doutorado em educação como bolsista CAPES no Instituto de Educação da Universidade de Londres. É doutora e mestre em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É docente pelo programa permanente, é docente do corpo permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Caxias do Sul e coeditora da revista Conjectura, Filosofia e Educação. É bolsista CNPq de Produtividade em Pesquisa. Nesse momento, então, passamos a palavra a você, professora Nilda. Um bom final de tarde, início de noite para todos. É um grande prazer estar aqui. Obrigada, professora Andréia, por essa apresentação. Acho que poderíamos dispensar isso. Hoje, a nossa celebridade do dia é o professor Sérgio Haddad, mas eu quero parabenizar e agradecer aos envolvidos, né, na organização dessa live e pela discussão super pertinente que temos atualmente, né, para produzir as críticas, né, e as reflexões sobre o momento que nós estamos vivendo na humanidade e o quanto que a educação é desafiada para isso. Eu gostaria inicialmente, então, de agradecer a participação de todos os que estão aqui, que movimento bonito, né, então, pouco espaço de tempo, temos aí mais de 100 participantes, e isso demonstra o quanto que temas como o dessa live, né, com a presença do professor Sérgio, mobilizam e motivam a reflexão sobre os contextos educativos. A minha parte, muito breve aqui nesse início, é só apresentar o Observatório de Educação, e aí eu peço para a Joane, se ela puder compartilhar na tela uma breve contextualização, o que é o nosso Observatório de Educação da Universidade de Caxias do Sul. Ele nasceu como um núcleo de inovação e desenvolvimento, que foi um modo de institucionalizarmos um grupo de pesquisa, né? Ele acabou envolvendo um grupo de professores da universidade, um grupo de estudantes, um grupo de egressos, de estudantes egressos da universidade nos diferentes níveis de formação. Acolhe também professores que estão na educação básica e tem, enfim, um conjunto de ações voltadas a justamente observar a educação e produzir reflexões e críticas sobre ela. Ele foi implantado no final de 2007, portanto, aí já tem um tempo bastante grande e muitos pesquisadores têm passado pelo grupo, continuam e seguem produzindo conhecimento sobre a educação. Então, o que é um observatório, né? Qual é o propósito de um observatório? Ele se compõe como um núcleo de pesquisa, mas também um núcleo de produção de inovação pedagógica, visando sempre o desenvolvimento
inicialmente com foco na educação básica e atualmente também olhando a educação superior. É um núcleo que, um espaço que produz informação, que processa informação, que também pauta uma visão de mundo e também pauta essa crítica ao que se vive atualmente na educação. Mas a partir dessa produção de conhecimento que emerge no observatório, também temos a socialização da informação e do conhecimento, seja através de reflexões ao nível de um vocabulário acessível à população, mas também na produção científica. É um trabalho coletivo, como já mencionei anteriormente, e tem múltiplos olhares para a realidade educacional, para os contextos educativos escolares e não escolares, de modo especial para o cotidiano das instituições e desses processos educativos. Também se ocupa nessa popularização do conhecimento, de modo a traduzir o conhecimento científico num modo como a sociedade como um todo possa absorver as construções e as descobertas, né, e as sistematizações que são feitas no meio acadêmico. Ele é composto, pode passar, Joane, por favor? O nosso observatório é composto por linhas de pesquisa, né, e tem esse objetivo de... Pode voltar, Joane, no anterior. De se constituir um espaço inter, trans e multidisciplinar, promovendo a interação com base na investigação social, na formação de recursos humanos, desde a iniciação científica até os níveis mais elevados, né, mestrado, doutorado e também pós-doutorado. Produz e sistematiza conhecimentos na área da educação, com foco nesses processos educativos escolares e não escolares, como eu já havia mencionado, e tem como foco também a pesquisa como princípio educativo. Está ancorado na área do conhecimento das humanidades e também no programa de pós-graduação em educação. E é composto, então, por linhas de pesquisa, onde nós ancoramos os projetos por aproximação. Uma linha de pesquisa voltada à história, às culturas e às políticas públicas, outra voltada à docência, ao currículo e à formação de professores, outra aos estudos freirianos e também às tecnologias educacionais. Quem quiser saber mais, por favor, contate os nossos pesquisadores associados e teremos o maior prazer em acolher interações com a comunidade em geral, seja a comunidade acadêmica, seja o público que está nas escolas, mas também pessoas que estão vinculadas a outras instituições. Então, desejo um ótimo momento reflexivo aí com o nosso querido colega, professor Sérgio Haddad. Obrigada, professora Nilda, pelas palavras proferidas, pela apresentação aqui proposta ao grupo e apresentando o nosso Observatório de Educação. Para darmos início, então, à nossa live, apresentamos o professor Sérgio Haddad. O professor Sérgio Haddad é doutor em História e Filosofia da Educação pela Universidade de São Paulo, professor no programa de pós-graduação em Educação da Universidade de Caxias do Sul, coordenador da ação educativa e ativista social, participou da Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos no Conselho Técnico e Científico de Educação Básica da CAPES. Foi presidente da Associação Brasileira de ONGs e relator nacional pelo Direito Humano e Educação. Participa de diversos conselhos e editais na sociedade civil e é membro do Conselho da Anistia Internacional desde 2015. Professor Sérgio, então, passamos a palavra a você neste momento. Obrigado, professora Andréa, professora Nilda. Estão me ouvindo?
Estamos. Obrigada, professor Sérgio. Bom, muito bem. Muito boa noite a todos os participantes. Eu espero que a gente possa ter uma noite de diálogo, de conversa. Eu vou fazer uma breve apresentação e espero que depois a gente possa continuar nesse nosso diálogo a partir do chat, das perguntas e dos comentários de vocês. Eu quero dizer que eu agradeço muito o convite dos colegas, né, aqui do Observatório, e gostaria de dizer que um pouco a minha fala vai nessa lógica que vem sendo desenvolvida aqui também pelo nosso programa de pós-graduação, nos diálogos em educação, escola e coronavírus, coordenada pelas nossas colegas, as professoras Cláudia Bissol e Terciane Duquesne, que vem, vamos dizer, nos ajudar a conversar sobre o momento que a gente vive e, como bem foi dito do início desse ciclo de debates, tentando diminuir as incertezas no momento em que a gente, de fato, tem mais incertezas do que certezas, né, frente a uma pandemia de uma magnitude e com muitas dúvidas sobre ela. E, por isso mesmo, tem provocado uma disputa de significados e de recomendações de várias áreas, né, saúde, economia, trabalho, e também tem um impacto muito grande na educação. E nesse sentido que eu gostaria de fazer a minha fala aqui. Vamos dizer, apesar dessas incertezas e do que vem ocorrendo nesse momento, o fenômeno das pandemias não é novo, né? Se a gente pegar apenas alguns exemplos, né, desde os mais antigos, por exemplo, a peste bubônica, que depois se transformou, foi chamada de peste negra, que assolou a Europa no século XIV e matou entre 75 a 200 milhões de pessoas. Quer dizer, imagina-se que essa pandemia tenha reduzido a população mundial, que na época era de 450 milhões, a provavelmente menos 100 milhões, né? Chegando a 350 milhões. Uma outra que a gente conhece é a varíola, né? Que durou, enfim, quase 3.000 anos, desde 1300 a.C. até recentemente, quando a varíola foi finalmente erradicada do planeta em 1980. E a varíola era transmitida por vias respiratórias, né, como é esta Covid. Mas, finalmente, conseguiu-se uma vacinação, né, uma vacina, e a vacinação em massa fez com que ela desaparecesse, praticamente desaparecesse. A cólera, né, outra epidemia global, né, que ocorreu em 1817 e que não em vírus, mas por bactéria, né, e que vem sofrendo diversas mutações e pode-se considerar ainda uma pandemia. A cólera é transmitida pelo consumo de água ou alimentos contaminados, e isso afeta muito mais os países mais pobres, né? E apesar de existir vacina, ela não é 100% eficaz, né? O tratamento, como toda bactéria, é a base do antibiótico. Depois, eu estou anotando algumas mais importantes, né? A gripe espanhola, que ocorre naquele momento histórico, né, durante a Primeira Guerra Mundial, né,
e que também acredita-se que tenha matado de 40 a 50 milhões de pessoas, por um vírus de influenza mortal, né? E imagina-se que 1/4 da população mundial foi infectada. E chegou no Brasil por causa de um navio que veio parando em vários lugares, né, deixando passageiros em Recife, Salvador, Rio de Janeiro, e acabou sendo disseminado aqui no país. Depois, mais recentemente, nós temos a H1N1, né, a gripe suína, que surgiu a partir do México, né? Então, enganam-se aqueles que acham que a China é a maior produtora de vírus, né? Nós vimos que foi a Europa anteriormente, aqui o México recentemente, né? Em 2009, se espalhou rapidamente pelo mundo e matando 16 mil pessoas. Então, o contágio da gripe suína acontece a partir também de gotículas respiratórias no ar ou através de uma superfície contaminada. Eles são sintomas muito parecidos com a gripe, né? Febre, tosse, dor de garganta, tal. Felizmente, hoje nós já temos vacinas e essa campanha recente de vacinação é contra esse vírus. Né? Bom, em todas essas pandemias, houve consequências muito fortes, né, para diversas áreas, incluindo a educação. Mas vamos pensar um pouco o que vem produzindo essa pandemia atual da Covid-19, no caso da educação no Brasil. Inicialmente, eu queria dizer que, para nós, a escola pública, ela é um bem público. Por quê? Não só porque houve uma luta ao longo dos anos para que a gente pudesse constituir um sistema educacional para a maioria da população, e, de fato, hoje, 80% da população, dos 48 milhões que frequentam a educação básica, estão na escola pública. E essa escola veio sendo construída por pressão da sociedade e por ações de governo. E o direito veio sendo ampliado para mais pessoas que pudessem frequentar essa escola, para ter esse direito, e por mais anos de ensino obrigatório, né? Nós passamos dos 4 aos 8, depois aos 9, agora nós temos esse direito estendido desde a escola primária até o ensino médio, né, a educação básica toda. Então, é uma conquista da sociedade brasileira e a sua oferta é um dever do poder público. Apesar do fato de que essa escola ainda não se universalizou e não atingiu níveis de qualidade necessária, porque o sistema público atende de maneira desigual determinados grupos populacionais, determinadas escolas, locais e regiões. Então, apesar desse crescimento como direito e de ampliação do sistema público para cada vez mais pessoas, ele ainda não se constituiu como um instrumento de emancipação dos setores mais pobres da população. E essa é a nossa luta permanente, né? É por aí que a gente vem, de fato, tentando avançar sob o ponto de vista de entender a educação como um direito humano e um dever do Estado para com a população. Bom, esse é o primeiro fato importante de ser levantado, porque o que acontece com a pandemia? A pandemia atual, ela acabou levando a responsabilidade da educação, né, do espaço público para o espaço privado, né, para o espaço das famílias. E, portanto, dividindo essa responsabilidade da educação das crianças ou dessa escolarização, vamos dizer, das crianças e dos jovens,
né, para o seio de cada uma das famílias e que tem, vamos dizer, filhos nessa idade ou que estavam na escola. Portanto, todo esse esforço que a gente veio colocando, tentando trazer para constituir essa escola pública como uma escola universal e de qualidade, agora ela está no colo de uma sociedade que é uma das mais desiguais do mundo. E uma sociedade que não está preparada e nem tem condições de assumir essa responsabilidade, apesar dos enormes esforços pedagógicos e didáticos dos profissionais da educação e dos gestores. Apenas uma minoria tem condições materiais, humanas e de inclusão digital que permita realizá-la com relativo sucesso. Primeiro, por causa da desigualdade, essa desigualdade econômica, né? Quer dizer, 55 milhões de brasileiros vivem hoje abaixo da linha da pobreza, o que significa 1/4 de toda a população. Mas vamos pegar a faixa escolar. Se a gente pegar a faixa etária de 6 a 19 anos, que deveriam estar na escola básica, se frequentasse de maneira regular, são quase 40% compostos pelos mais pobres no Brasil. Isso segundo dados do Instituto Ayrton Senna, numa pesquisa que foi realizada com a Open Society, tomando a PNAD de 2017. Então, são cerca de 15 milhões de crianças e jovens que as políticas públicas e educacionais de enfrentamento à pandemia terão mais dificuldade para alcançar. Entre esses alunos de 6 a 19 anos que frequentam a escola, 20% não têm acesso à internet. E se considerarmos apenas os mais pobres, a rede não chega a quase metade dos domicílios, segundo essa mesma pesquisa. E se a gente considera algumas parcelas da população, ou certos setores da população, por exemplo, as jovens, as meninas, que acabam assumindo responsabilidades domésticas, além da responsabilidade escolar, e normalmente tem esta responsabilidade numa sociedade como a nossa, e o cuidado também com irmãos e mais velhos, e aqui acaba agravando essa situação. Recentemente, um levantamento realizado por diretores e professores que participam de uma articulação chamada Grupo de Escola Pública e Democracia aqui em São Paulo, e que divide profissionais. Tudo bem? Seguindo, e que reúne profissionais de diferentes regiões aqui da cidade de São Paulo e também das cidades aqui da Grande São Paulo, como Guarulhos, Taboão da Serra e Imbu, indicou que nas 2 primeiras semanas de atividades remotas propostas aqui pela Secretaria de Educação do Estado, a despeito dos esforços das escolas de irem até do que está sendo oferecido, menos de 50% dos estudantes conseguiram acessar as atividades. E uma parcela proporcional a essa acabou dando retorno aos professores, como foi matéria de diversas responsabilidades aqui. O Instituto Península publicou uma pesquisa no jornal Estado de São Paulo, do último domingo, que afirma que depois de 2 meses decretada a suspensão das escolas, essa pesquisa é uma pesquisa nacional, 83% dos professores se consideram despreparados para o ensino remoto. 90% dos professores nunca tiveram uma experiência desse tipo anteriormente. E depois de todo esse período, 55% não haviam recebido, até esse momento, o suporte necessário, o apoio para realizar esse tipo de trabalho. O que isso acaba resultando? Isso faz com que, por exemplo,
83% dos professores da escola pública só utilizam como estratégia o WhatsApp para falar com as famílias, ao invés das plataformas educacionais, né, usando seus próprios celulares e arcando com os custos, né, desse trabalho que vem sendo realizado. Essa mesma pesquisa apontou que o número de horas trabalhadas pelos professores para a produção de conteúdo e para o acompanhamento dos estudantes nas atividades e reuniões de planejamento junto à escola aumentou consideravelmente. Essa transição emergencial e improvisada para o sistema de trabalho domiciliar acabou trazendo, por parte dos professores, inúmeros relatos de jornadas excessivas e abusivas, considerando que, nessas condições, os limites entre a vida privada e o trabalho frequentemente desaparecem, assim como dos alunos, né? Você estando no mesmo espaço e com as responsabilidades domésticas que todos nós conhecemos, né, essa divisão entre o público e o privado, ela acaba se rompendo. Bom, a consequência é que 70% dos professores se disseram ansiosos e só 3% realizaram com o trabalho que estavam desempenhando. E um dado importante, que talvez não apareça, mas que nos nossos debates realizados pelo nosso programa de pós-graduação apareceu, é que 75% relatou que não recebeu nenhum apoio emocional da escola em que trabalhava. Esse movimento Todos para a Educação, na semana passada, falando do impacto emocional dos professores, foi uma das questões que mais foi realçado em relação ao retorno às aulas. Um grupo de especialistas que analisou 43 pesquisas sobre momentos semelhantes ao atual, como desastres, guerras, tal, afirma que o suporte psicológico para professores é crucial, porque, além de serem diretamente impactados pela crise, os professores e as professoras também precisam atuar na minimização dos efeitos sentidos pelos alunos. Bom, por outro lado, se a gente, vamos dizer que a gente tenha condições ideais, mesmo assim, o ensino virtual operaria de maneira diferenciada para cada grupo de alunos. As crianças têm mais dificuldades que os jovens, é desigual o domínio de técnicas virtuais, assim como a capacidade de aprender por meio de... Há ainda aqueles que têm maior dependência... Tem um microfone aberto. Há ainda aqueles que têm maior dependência do ambiente da sala de aula para realizar sua aprendizagem. As aulas acabam não garantindo aspectos essenciais do processo educativo, como a adequação dos conteúdos, as características, especificidades e necessidades do grupo classe. Bom, isso se multiplica, então, quando a gente trata de estudantes com deficiência ou para a educação de jovens e adultos, né, quase todos trabalhadores com baixa qualificação e que têm que dividir o mundo do trabalho com o mundo privado. A aprendizagem virtual, definitivamente, utilizada de maneira adequada, pode ser favorável aos desafios da escola, mas ela não consegue substituir com qualidade as relações pessoais, grupais, simbólicas e emocionais que se estabelecem no processo educacional e que auxiliam na superação das dificuldades. Bom, mesmo assim, um grupo muito grande de gestores ainda tem insistido em manter a regularidade do ano letivo e processos de avaliação com consequências graves para os alunos. Não há argumento que
que sustente, diante dessa desigualdade, né, que isso permaneça, inclusive com avaliações municipais, estaduais e mesmo em relação ao próprio Enem, né, como essa campanha tem se desenvolvido no sentido de adiar, né, o exame, porque vai pegar a população em condições de desigualdade agravadas. Elas sempre tiveram, mas vão estar agravadas. E há uma dificuldade real também, que é em relação ao nosso sistema de ensino, né, com uma divisão de responsabilidades entre os 3 níveis de governo, e que cria enormes dificuldades, né, pela diversidade de orientações políticas e pedagógicas, além da diferenciada capacidade financeira, né, que cada uma dessas instâncias tem. Então, concluindo, vamos sair dessa pandemia com aumento da desigualdade no campo educacional. E não precisa muito esforço para saber que, mais uma vez, quem serão os prejudicados, né? Todos nós sabemos. Então, a questão que eu coloco é por que perante uma demanda desta natureza, de 48 milhões, né, de estudantes que hoje estão em suas casas e não estão frequentando a escola, por que não há, por parte do poder público, a mesma ênfase no debate e enfrentamento da questão educacional, como temos visto em relação à economia e à questão sanitária? Por que o ministro da Educação não vem assumindo esse papel de liderança em um momento tão importante para a educação no nosso país, mesmo sabendo que a responsabilidade pela educação básica está na mão dos estados e municípios, mas existe um papel indutor, um papel de coordenador que o Ministério da Educação deveria assumir. Por que não são estabelecidos protocolos mínimos para o trabalho dos profissionais da educação? Por que não há uma política comum de apoio às famílias no campo educacional para minimizar essa desigualdade, como há no campo econômico e como há também em relação ao sistema sanitário? E qual será o plano futuro para que, na saída dessa crise, não se ampliem ainda mais as desigualdades colocadas na educação? Algumas informações já começam a aparecer. O Alexandre Schneider, que foi secretário municipal de educação aqui em São Paulo, fez um artigo para o UOL recentemente, em que ele comenta, ele está atualmente estudando nos Estados Unidos, ele comenta que o secretário de Educação de Nova York, que é uma rede pública da dimensão da de São Paulo, que tem 1,1 milhão de alunos, né, acaba de comunicar uma nova política de avaliação para a rede pública, depois de passado todo esse período. Bom, eles estão ainda numa situação de pandemia muito grande. Claro, o sistema escolar, né, o regime escolar lá, por ser um país do norte, é diferente do que é no sul. Mas a prefeitura definiu diretrizes gerais no começo e ocupou do monitoramento e deu autonomia às escolas para que elas pudessem se organizar, desenhando a melhor estratégia de acordo com a sua realidade. Mantiveram uma comunicação constante entre a secretaria, a escola e pais, e foi possível rapidamente redefinir algumas políticas. Então, quando as aulas foram interrompidas, as escolas tiveram uma semana para formação de professores e elaboração das atividades, ao mesmo tempo em que foi realizado um censo sobre a disponibilidade de equipamentos e internet nas casas para que se garantisse o acesso a todos os estudantes. Bom, lá o regime, eles têm 2 paradas, né, a cada ano letivo, e após
o primeiro mês, houve a parada da Semana da Primavera, quando, então, os estudantes ficaram desenvolvendo algumas atividades e houve um novo replanejamento baseado na primeira experiência, nesse período inicial, e também uma pesquisa com os pais e estudantes para saberem de que maneira que essa experiência vinha sendo desenvolvida. As atividades escolares diárias foram reorganizadas, assim como os critérios de avaliação, baseadas, vamos dizer, nas tarefas realizadas, né, e com o apoio dos professores. E a terceira fase dessa mudança se encerra agora, no fim de junho, né, porque começam as férias escolares, e houve um reconhecimento da parte de todos que muitos estudantes não tiveram acesso a computadores e a conectividade no tempo adequado. Bom, isso criou, evidentemente, uma desigualdade, além de uma série de traumas daqueles que perderam seus entes queridos. Vocês sabem que Nova York, né, foi o epicentro, no caso dos Estados Unidos, e de ter tido a saúde mental abalada, tudo isso tem que ser levado em consideração. Bom, então, os critérios de avaliação frente a isso foram modificados. Nenhum estudante será reprovado. E vão criar 3 faixas de classificação de acordo com a situação de cada estudante, antes e depois do fechamento das escolas. Então, uma parte que eles chamam que atende os padrões, uma outra que precisa de melhoria, e um terceiro, né, que está ainda em andamento, né, e que vai ser necessário um tempo adicional para que ele conclua o curso. Bom, em outros países da América Latina também há uma preocupação com relação a isso. No caso do Chile, por exemplo, as faculdades de educação definiram um currículo de emergência e que deveria ser válido por uns 2 anos, considerados os períodos pós-pandemia. Então, o foco, portanto, igual a Nova York, é garantir a aprendizagem de todos, flexibilizando o currículo, ao invés de tentar fazer com que todo ele possa ser rapidamente retomado por todos os alunos. Então, essa perspectiva de você ter um currículo básico de emergência que vai ser implantado ao longo dos próximos anos, né, independente do currículo anterior, e que possa, de uma certa forma, garantir que todos cheguem a essa situação, né, é uma perspectiva, vamos dizer, nessa saída da pandemia, integradas a questões de assistência social, saúde, para garantir, vamos dizer, aos mais vulneráveis essa condição de poder chegar a, de fato, atender às necessidades. Esse final de semana, eu estava olhando a BBC de Londres e entrou uma entrevista com a presidente do Sindicato dos Professores da Dinamarca. A Dinamarca foi a primeira a reabrir, né, as escolas na Europa. E foi interessante porque o depoimento dela disse o seguinte, que houve um processo longo de discussão entre, vamos dizer, o poder público e os sindicatos dos professores para definir as condições para essa abertura. Foi estabelecida a distância de 2 metros entre os estudantes, né, portanto, as cadeiras elas foram espalhadas de maneira a não ter um contato mais próximo. Foi acordado um aumento na higienização escolar, né, no sentido de manter a escola permanentemente livre de qualquer perspectiva viral, menos alunos por sala e, portanto, significa mais recursos de investimento público, com a colaboração dos pais. Veja, tudo indica que, ao sair dessa epidemia, nós vamos ter uma das crises econômicas mais difíceis.
E não quer dizer que esses países do norte não vão ter crise, porque outro dia eu li uma reportagem a respeito da Suécia que dizia que o ano que vem a expectativa deles para esse ano é de uma queda em 5% do PIB na Suécia, né, com todo o sistema funcionando, econômico funcionando a todo. Bom, no nosso caso, nós vamos ter uma profunda dificuldade, porque com a queda da economia e dos impostos, né, muito provavelmente o Fundeb vai precisar de recursos públicos muito maiores do governo federal para poder garantir o financiamento. Outros exemplos disso, em situações de calamidade, que eu vi um artigo da Viviane Sena que falava sobre isso, dizendo que tanto o genocídio de Ruanda, de 94, e a passagem do furacão Katrina por New Orleans, né, em 2006, eles trouxeram, vamos dizer, tragédias enormes, né, ampliando a pobreza e impingindo situações de redução do bem-estar físico e mental. Mas tiveram desfechos bem diferentes. No caso de Ruanda, vamos dizer, todo o trabalho posterior foi no sentido de atender a inclusão, né, e alimentação de estudantes e famílias, né, com base nas suas necessidades, né, para a sobrevivência. E, com isso, foram necessários até 16 anos para retomar o nível de escolarização pré-crise, para vocês terem uma ideia. No segundo caso, em New Orleans, as políticas públicas foram com foco na gestão e capacitação dos professores, e fizeram com que as escolas alcançassem, em 2 anos, vamos dizer, retomassem o nível anterior, né, da aprendizagem. Bom, mas, de qualquer forma, o que indica é que, no futuro, nós teremos que pensar que as decisões e organizações da escola para o retorno às aulas, elas devem ser debatidas com a comunidade, e é fundamental que as secretarias dialoguem com professores, diretores, estudantes e famílias sobre os melhores encaminhamentos. E que também se pense em políticas de democratização, nesse sentido de políticas ativas de apoiarmos os estudantes, né, para que eles possam ter esta perspectiva de uma educação à distância em condições de igualdade. E que as decisões em relação ao calendário letivo de 2020 possam ser tomadas de maneira democrática. Afinal, é o professor, né, que está à frente dessas atuais formas de se fazer escolaridade E, portanto, esse contato é muito importante, e que haja a suspensão de todos os processos de avaliação, né, incluindo qualquer teste de larga escala, como é o caso do Enem. Bom, completando, eu acho que não são poucos aqueles que entendem que a crise que a gente está vivendo atual é produto de uma sociedade que abriu mão de discutir o seu modelo de organização econômica, social e ambiental, e que produz aumento das desigualdades, diminuição da responsabilidade do Estado e da saúde, por meio da saúde e da educação, né, em função das políticas neoliberais, aumento do desemprego, maior destruição da natureza. Aliás, acabei de ver uma notícia que o desmatamento da Amazônia subiu 170% nesse mês, né? Nós vamos sair dessa pandemia provavelmente com maior crise ambiental que a gente já teve, né? Aumento da discriminação e da segmentação dos setores da sociedade. Esse modelo é um modelo anterior à crise. Muito bem. Se a gente
pensar um pouco um artigo que saiu recentemente do Thomas Piketty, né, que é professor de Paris School of Economics, e que vem trabalhando a questão da desigualdade. Ele diz o seguinte, que no caso da gripe espanhola, né, o que nós vamos ver hoje aqui no mundo, com todas as, vamos dizer, com a postura mais pessimista, nós vamos ter 40 milhões de pessoas em todo o mundo que vão falecer. Acho que não vai chegar, porque é uma previsão pessimista e sem ação do Estado no sentido de atuar para minimizar esse. Mas isso é 1/3 do número de mortes da gripe espanhola. Naquela oportunidade, também ocorreu o que vem ocorrendo hoje em dia, né? Uma profunda ação de desigualdade. Então, naquele momento, 0,5% a 1% da população faleceu nos Estados Unidos e na Europa, mas na Índia foram 6%. Bom, o que o Piketty defende é que em momentos de profunda desigualdade, como aquelas que foram vivenciadas no período anterior à Primeira Guerra e a essa gripe, ela foi, na saída, seguida por um aumento muito grande do papel do Estado e na diminuição dessa desigualdade, como foi descrito, né, muito bem pelo Hobsbawm, chamando, vamos dizer, o período pós-guerra como a Era de Ouro, né, no seu livro A Era dos Extremos, né? Então, nós vivemos um período de aumento dos direitos, da participação do Estado, da garantia de seguridade social, num período posterior. Também dizem que o fim da servidão foi mais ou menos uma consequência da peste negra. A verdade é que tudo depende, evidentemente, daquilo que a sociedade define para essa saída. Uma grande mobilização social e política sempre se faz necessária se a gente quiser sair para uma sociedade em direção a menos desigualdade. Porque períodos de pandemia também podem provocar maior discriminação, fechamento dos países, como a gente está vendo em alguns países da Europa, nos Estados Unidos, aumento do autoritarismo e aumento, portanto, da situação de discriminação. Então, eu acho que, para nós, a esperança é que haja maior, nessa saída, não só haja um maior investimento público, o Piketty diz isso, que provavelmente uma maior política do bem-estar social nós poderíamos ter, a partir daí, frente à profunda desigualdade e tragédia que a gente está vivendo, e a gente espera que uma maior valorização do professorado, dos trabalhadores da educação, também do sistema público de ensino. Parece, e a gente espera, que fique mais claro para a população que nenhuma sociedade pode ser sustentável com esse nível vergonhoso de desigualdade, e que nossa ação de solidariedade hoje, que é muita, com as pessoas que precisam da nossa ajuda, nos leve a pensar que uma sociedade justa é aquela na qual as pessoas possam viver dignamente pelo seu trabalho. Espero também que a sociedade tome consciência de que, se quisermos uma educação com efetivo instrumento de promoção da população, ela deveria vir acompanhada de outros direitos, como o direito à saúde, trabalho digno. A escola sozinha não pode tudo. Eu concluo, então, dizendo o seguinte, que quando a gente fala em educação, a nossa perspectiva está sempre pensada, muitas vezes, no tema da escola. Mas a educação também está no nosso dia a dia, nos nossos exemplos, nas nossas atitudes e valores. Portanto, um alerta seria pensar que, diante da pandemia, o que estamos nós discutindo no nosso núcleo familiar,
nas redes sociais, nas nossas conversas virtuais, na nossa ação de solidariedade, nosso dia a dia de trabalho presencial, remoto, com a nossa aposta de futuro, nosso projeto de sociedade frente à tragédia que estamos passando. Estamos apostando em um mundo mais solidário e generosamente humano, menos desigual, respeitador de direitos e da natureza, ou estamos no campo daqueles que destinam o ódio, a intolerância e o preconceito, aumentando as desigualdades, aguardando o retorno e o aprofundamento do mesmo modo de ser e viver que provocou a crise de agora e que provavelmente provocará novas crises no futuro. Não podemos deixar de esquecer desta dimensão educacional, que é aquela que está na sociedade, na vida da gente, e que é aquela que vai oferecer projetos de futuro quando a gente sair dessa pandemia. Bom, isso que eu queria trazer aqui para que a gente pudesse discutir entre nós. Agradecemos a você, professor Sérgio, por compartilhar conosco o tema em questão, trazendo profundas reflexões, provocações, ao mesmo tempo problematizações sobre o cenário que estamos vivendo de pandemia e pós-pandemia. E diante das manifestações no chat, vários participantes trouxeram, encaminharemos algumas considerações e questões apresentadas. Nesse momento, então, convido a doutoranda Joane a prosseguir com a mediação das perguntas. Joane, com você. Sim. Bom, boa tarde de novo, professor. Tivemos aqui algumas perguntas. Vamos tentar contemplá-las, né? Acho que a gente pode avançar um pouquinho no tempo. A minha sugestão, Pro, veja se para você ficar bem, de repente 3 perguntas e depois um segundo bloco de 3, porque nós temos 6 questões. Pode ser? Pode, Joane, o professor está sinalizando. Então, vamos... desculpa, Pro, não te vi. Vamos lá. Então, ó, Maria Isabel, tem uma questão que é mais ampla, né, da Marina. Ela pergunta se você acha que a Covid-19 será erradicada algum dia, né? Então, é uma perspectiva mais ampla. Tem uma pergunta, a seguinte, da Maria Isabel, que é: quais são as possíveis soluções para definir um ensino de qualidade durante a pandemia de coronavírus, que atinja todos os cidadãos de todas as classes sociais e étnicas? E a questão seguinte, ela aborda a questão do Enem, né? Então, ela pergunta como lidar com a questão do Enem e vestibulares a partir de agora, até o surgimento e distribuição de uma vacina a nível mundial. Já estão as 3? Então, as 3, Pro. Quer mais uma? Não, vamos ver. Em relação a essa questão mais ampla, eu acho que a gente ainda, muitos falam em 1 ano e meio, 2 anos, para ter uma vacina que possa, de fato, imunizar todas as pessoas, como ocorre com a H1N1 hoje. Né? Nós não podemos deixar, e mesmo assim muita gente não toma, né? Isso que é incrível. Mas que, vamos dizer, a vacinação em massa é a questão que eu tenho confiança, porque apesar de muita gente não ter confiança na ciência, nós estamos vendo o quanto ela é importante e o quanto ela vem trazendo para nós essa, vamos dizer, essa esperança, né, de que um dia a ciência consiga dominar, né, esse vírus e nos permitir sair, vamos dizer, em situações de outra natureza. Mas eu acho que a saída é uma saída que vai ainda ser bastante controlada e, vamos dizer, e para setores da população também de maneira diferenciada. Me parece muito claro que os setores de risco vão demorar para poder
vamos dizer, voltar à vida normal, né? Poder viajar, pegar um avião, ir para uma festa ou ir para um campo de futebol, né? Ver o Juventude ou o Caxias, não sei, depende de quem está aí, do campo que cada um tiver, né? Mas eu acho que vai demorar um pouco e vai ser gradual a depender do grupo, mas eu tenho certeza que, vamos dizer, a ciência vai trazer uma possibilidade de cura. O que eu não tenho certeza, e que muitos dos cientistas dizem, é que essas pandemias tendem a ser cada vez mais fortes e mais frequentes. Isso é um problema que diz respeito à condição, vamos dizer, em que a gente vive. Diz respeito aos mecanismos de circulação das pessoas, diz respeito a uma série vamos dizer, de questões ligadas ao meio ambiente, né, e que permitem que esse vírus, e os próximos e os futuros vírus, né, como eu falei no começo, né, uma história, né, eles começam a ser cada vez mais intensas e podendo ser mais perigosas, né? E é incrível que um vírus faz parar a humanidade, né? Faz parar aquilo que a gente muitas vezes pensa que a gente pensaria, teria que estar num mundo diferente, organizado de maneira diferente, e o vírus parou as máquinas, né? Parou a circulação das pessoas, né? E com isso muita gente está pensando que, enfim, nós podemos ter um outro modo de vida mais sustentável, de melhor qualidade e sem, vamos dizer, nos envolver tanto com a questão da produção e do consumo que o mercado nos obriga permanentemente a atuar, né? Isso eu fico pensando, afinal, o que a gente faz quando amanhã o pessoal diz, pessoal, está liberado, né? Está na hora de correr no shopping center de novo e encher os corredores e voltar a consumir, a produzir, a derrubar a árvore, a consumir o meio ambiente, etc., e aumentar a desigualdade social. Ou vamos aproveitar desse momento para pensar, afinal, que modelo de sociedade a gente quer e o que a gente espera para o futuro da gente. Olha, em relação ao ensino de qualidade, eu realmente não consigo responder essa questão, porque os sistemas são tão diferentes, né? Os regimes são tão diferentes entre, vamos dizer, região norte, sul, leste, município, estado, etc., que é bastante difícil definir. Agora, tem todo um pensamento vinculado ao padrão nacional, né, e que impacta o currículo, um currículo que possa ser um currículo básico nacional e que deveria marcar o padrão de qualidade a ser atingido a partir de uma série de condições, né, professores, condições de vida dos alunos, dos professores de uma maneira geral, da sociedade, etc., que permite chegar a esse tipo de dimensão da qualidade. Eu não sei se respondi tudo, Johnny. Se tem alguma coisa que faltou, me diga. E podemos passar, ou então passamos para as outras três. Pronto, vamos lá. Teve uma questão sobre o Enem também. Tá. Vou te pedir para considerar, mas também vou passar as seguintes, tá? A do Enem é como que a gente considera essa questão, né, agora. O Hudson, ele pergunta, em relação ao Fundeb, o mesmo terminaria em 2020, né? Quais são as perspectivas em relação a essa situação, inclusive com a questão da necessidade de aumento de verba em função da pandemia? Então, questão do Hudson.
O Evandro, ele pergunta o seguinte: com os desafios e as aprendizagens desse período que estamos vivendo, quais rumos deverão ser tomados pela formação de professores, tanto inicial como continuada no pós-pandemia? Como deverá ser o perfil desse futuro professor ou do professor no futuro? E a escola, enquanto estrutura física, curricular e espaço de socialização, como deverá ser? E aí eu acho que a gente pode fechar com a pergunta da Patrícia, que é a seguinte: ao considerar-se as realidades de vida das crianças e adolescentes quanto aos recursos online ou até impressos, alimentação, espaço saudável e propício, né? A questão da violência doméstica, o impacto psicológico do confinamento, os pais que não têm o conhecimento necessário para auxiliar os filhos, dentre outros fatores. Ela faz duas perguntas. Aspectos que dificultam o processo educativo nessa modalidade oferecida como alternativa. Poderia-se pensar em políticas públicas efetivas a médio prazo para lidar com todas essas problemáticas? Como você pensa que será a escola pós-pandemia? Então, vai um pouco na mesma linha da questão do Everton. É isso, pronto. Em relação ao Enem, é evidente que ele tem que ser adiado. É evidente. Isso seria, mais uma vez, castigar aqueles que têm menos condições de estudo, ou de saúde, ou condições de vida, etc. Né? Parece que hoje, alguém me falou que houve um apelo do Maia ao ministro da Educação nesse sentido de adiar o Enem. É uma insensibilidade impressionante, né? Porque como basta estudar, não é assim, né? Parece que não tem a mínima ideia do que ocorre no sistema público de ensino. Em relação ao Fundeb, ela está em disputa ainda, né? E, infelizmente, a situação ficou muito mais complicada, porque se não houver uma pressão social muito grande, etc., os recursos necessários a manter o mínimo, né, que diria respeito à base de salário dos professores, né, isso vai ser completamente... vai aumentar muito a desigualdade das escolas, né? E acho que aí é que entra o problema econômico, né? Você imagine qual for a saída das crises anteriores, né? O que o Piketty diria. Em relação à saída que ocorreu na Segunda Guerra, foi um aumento do papel do Estado com, vamos dizer, uma política de impostos que ampliasse, vamos dizer, o pagamento por parte dos mais ricos e das empresas com maior poder para poder financiar isso, né? É muito importante que as pessoas possam, de uma certa forma, entender que vai ter que mudar para que você possa... Não é possível continuar com esse nível de desigualdade, e que, portanto, quem tem mais vai ter que entrar com um recurso a mais para poder, efetivamente, compensar o que o Estado vem fazendo nesse momento em relação a manter um mínimo comum, né, de atuação para que a gente possa ter uma renda mínima, para que a gente possa ter condições de igualdade, para que as pessoas possam, de fato, sair dessa pandemia em condições um pouco melhores, o que não vai ser possível, evidentemente, mas um pouco, vamos dizer, em condições um pouco melhores para que possa, de fato, retomar a sua vida. Eu vou juntar um pouco as perguntas posteriores com relação a como é que a gente vai sair daqui, né? Eu acho que é um profundo aprendizado. Eu acho que a gente tem que tomar isso como um aprendizado.
mas também, e ao mesmo tempo, como uma catástrofe sob o ponto de vista social, econômica, educativa, etc. E a catástrofe aí vem no sentido de a gente se juntar para poder, de fato, pensar o futuro e pensar o que foi essa experiência no sentido de reorganizar a rede pública a partir do trabalho que foi realizado. Isso só pode ser feita com a participação de todos. Essa experiência é uma experiência que quem está vivenciando na ponta, são os professores. Assim como quem está vivenciando na área de saúde, na ponta, são os agentes de saúde e que estão percebendo o que significa isso. Portanto, eu acho que com isso, com a participação de todos, inclusive dos pais, né, que estão valorizando muito mais agora o sentido da escola, o papel dos professores, etc., que eles possam ter um papel importante nessa retomada, né? E que haja sabedoria nesse sentido de agregar as pessoas para se pensar uma escola no futuro que possa ser adequada e em condições de atender a todos. E muitíssimo obrigada, professor Sérgio, obrigada também a você, Joane, professora Nilda e todos que estiveram conosco neste momento. Reiteramos, então, este agradecimento pelas contribuições, várias colocações via chat também, foi possível enriquecer, engrandecer esse debate, e compreendemos que, pela temática, professor Sérgio, realmente fica difícil sistematizarmos um curto espaço de tempo, mas foram profícuas suas contribuições, pertinente, cada palavra, cada cenário apontado por você remete a várias reflexões, vários encontros, inclusive. Então, nesse momento, por conta também do horário, vamos nos despedindo e novamente reiteramos a participação de todos, o nosso agradecimento. Muito obrigada a você, professor Sérgio, que representa o Observatório de Educação, que proferiu essa belíssima live, trazendo vários apontamentos e contribuições. E a todos que estiveram conosco presente neste momento, nosso agradecimento muito especial, então. Muito obrigada. Eu que agradeço e cumprimento todo o pessoal que participou e que teve a paciência de ficar aqui até agora. Agradeço a você, Andréia, a professora Nilda e a Joane pelo trabalho. Até a próxima. Obrigada, então. Até. Boa noite, pessoal, então. Boa noite, muito obrigada.